Boa noite. Muito bem, muito obrigado para todos os nossos ouvintes. Bem-vindos ao nosso segundo dia do Alternative Week. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo do estúdio. A gente está presencial aqui, seguindo todos os protocolos de segurança para a segurança de todo mundo aqui. Bom, a gente vai começar o painel aqui, o dia de hoje, com o painel Angel Investing Venture Capital, o nascimento de uma empresa. Imagina uma empresa começando. Às vezes, muitas vezes, é apenas um projeto. Fundos de Venture Capital investem em empresas nesse estágio, startups que têm um alto potencial de crescimento. Muitas vezes, o investimento não vinga e, por isso, é considerado capital de risco. Mas quando o investimento dá certo, o capital investido é multiplicado por muitas vezes. A gente tem aqui o prazer de estar com 3 feras desse mercado, pessoas que estão aí nessa indústria há algum tempo com a gente, e vamos ter um papo, acho que bem bacana aqui hoje. Então, a gente está aqui hoje com o Pedro Sirotsky-Melzer, cofundador e managing partner na IGA Ventures. Eric Archer, founder e managing partner da Monax. E Romero Rodrigues, sócio-diretor da Redpoint Ventures. Pedro, boa noite, muito obrigado aí pela presença, é um prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, meus parceiros aí, Eric Archer e Romero Rodrigues, amigos de jornada de Venture Capital. E muito prazer fazer parte dessa iniciativa muito bacana da XP. Eric, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcos. É um super prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer especial aí de estar dividindo aqui esse painel junto com o Pedro e o Romero. Obrigado. Romero, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Marcos. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite a você, a todo o time da XP. Eric, Pedro, bom estar com vocês. Sempre bom estar trocando ideias com feras aí do mercado. Legal. Bom, vamos começar aqui. A primeira pergunta eu vou fazer para você, Pedro. Venture Capital ainda é uma classe relativamente nova aqui, né, no Brasil, para o investidor brasileiro. Hoje a gente já tem diversos fundos super qualificados e empresas maravilhosas. O que está faltando para o investidor brasileiro começar a prestar mais atenção para esse tipo de ativo? Bom, Marcos, eu acho que para quem está no mercado há mais de 10 anos fomentando essa classe de ativos, é realmente muito gratificante, impressionante ver a evolução do mercado. Hoje, os grandes fatores de sucesso dessa classe de ativos é primordialmente a qualidade dos empreendedores e, obviamente, o que viabiliza os investimentos é o interesse de investidores em participar dessa classe de ativos. E o que a gente vê hoje no mercado é justamente uma qualidade incrível de empreendedores cada vez mais sofisticados, mais maduros, mais comprometidos em desenvolver projetos de longo prazo, projetos que na IGA Ventures a gente considera projetos gigantescos que começam pequenos. E a gente vê cada vez mais projetos como esse e também vê o interesse de investidores participando disso. Se você me perguntar o que falta, eu acho que falta ainda mais atenção dos investidores e justamente em um momento macroeconômico onde taxas de juros estão em patamares nunca vistos e que essa classe de ativo ela tem hoje substância para proporcionar retornos diferenciados para o investidor. Então, eu acho que já evoluiu muito o interesse de diferentes investidores, mas ainda falta mais atenção do investidor local a essa classe de ativos. Legal, bacana. Eric, eu vou para uma pergunta com você agora. Há 15 anos atrás, talvez a gente não tinha nem empresas suficientes, maduras, né, startups, estrelas aí com times fantásticos que pudesse assim, justificar um fundo ter sucesso. Como que você vê essa evolução, não apenas nos últimos 15 anos, mas daqui para frente? Eu acho que a gente está num momento super legal. Queria escutar um pouco a sua opinião desse momento. Muito legal, ótima pergunta. E, aliás, outro motivo aí que é muito bacana estar com o Pedro e o Romero aqui, porque eles também, né? O Pedro há mais de 10 anos, ou 12, não sei quantos, 13, o Romero desde o final aí da década de 90, Buscapé. Então, a gente está aí na estrada há bastante tempo. Eu acho que todos nós, de certa forma, tivemos
uma espécie de instinto de futuro, né? Porque não era óbvio falar sobre venture capital 15 anos atrás, né? Não tinha nem lançado nem o smartphone, tinha sido lançado o iPhone, era um mundo completamente diferente. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil 3 vezes maior o mercado de venture capital do Brasil hoje do que a China era em 2005. Então, assim, muita coisa aconteceu de 2005 para cá. Eu acho que a gente acabou fazendo, quando decidiu criar a Monax, no fundo, 2 grandes apostas, né? 2 grandes visões que poderiam acontecer, ou poderiam não acontecer, mas a primeira era a globalização do mercado de venture capital, porque em 2005 o mercado de venture capital e de tech era basicamente só Silicon Valley, né? Como eu falei, a China era pequena, tinha um pouquinho na Europa, um pouquinho em Israel, um pouquinho em Nova York, mas era tudo em Silicon Valley, não tinha praticamente nada na América Latina, nem emerging markets, nem sudeste da Ásia. Então a primeira ideia foi, isso vai se globalizar, essa combinação poderosa entre empreendedorismo de alto impacto, venture capital e tecnologia, né, e a aceleração da tecnologia iam provocar uma revolução global. E a segunda aposta é que o Brasil e a América Latina seriam um terreno fértil para tech e venture capital. Eu acho que todos nós aqui tivemos essa visão também. Eu acho que as pessoas aqui no Brasil e na América Latina são apaixonadas por tecnologia. A gente vê, né, a adoção como até o Brasil especificamente é um dos principais países em termos de número de usuários, em termos de uso online, mídias sociais. Eu acho que a gente sabia que tecnologia ia ter um caminho muito, muito forte aqui e está acontecendo. Então, hoje, a gente tem um mercado real de tech e venture capital. Falar dos próximos 15 anos é muito difícil fazer qualquer previsão, mas o que eu diria eu acho que os últimos 15 anos foram um trailer, né, simples do que vem por aí, porque a tecnologia só vai acelerar daqui para frente e as novas plataformas vão surgir que a gente talvez nem consiga ver, e a gente, no Venture Capital, a gente brinca que a gente faz ficção científica de curto prazo, aí, tentar adiantar aí o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu acho que a gente vai se surpreender com essa aceleração. Legal. Pessoal, só lembrando, a gente tem um QR Code aí na tela, baixem, a gente tem um e-book sensacional aí, super bacana, o pessoal do evento preparou com bastante carinho, tem informações sobre todas as palestras aqui, bastante informação sobre ativos alternativos, super interessante. Tá o QR Code aí na tela, basta ligar a câmera aí que vocês vão conseguir baixar o e-book. Romero, vamos lá, pergunta para você agora, o que vocês estão procurando no mercado e qual que é a estratégia para rentabilizar o investimento, né? Como funciona assim no dia a dia, a estratégia como um todo do fundo? Olha, Marcos, o conceito de venture capital é bem interessante porque ele não é necessariamente um investimento numa empresa puramente de tecnologia. Na verdade, investimento numa empresa, acho que o Pedro até fez uma colocação que a gente gosta de usar também, numa empresa muito grande, enquanto ela ainda é muito pequena. E uma empresa muito pequena, para se tornar uma empresa muito grande, precisa ter alguns ingredientes. Primeiro, ela precisa ser muito escalável, ela precisa crescer e ganhar aporte de uma empresa de bilhão em 7 a 10 anos, né, que é o período que a gente entende que a gente vai ficar investido nessa empresa. Segundo, ela precisa ter um time muito bom. Geralmente, um time muito bom consegue atacar um mercado grande com um produto muito bom, muito mais importante do que um produto, uma tecnologia inovadora que não esteja sendo tocada por um time muito bom. Então, a primeira coisa que olha é qual a qualidade do time. Segunda coisa, a gente vai olhar o tamanho desse mercado. E tamanho é importante porque para o tipo de retorno que a gente precisa dar para o nosso cotista, né, e para o tipo de risco que ele corre, esse retorno precisa ser alto, o mercado precisa ser muito grande também. Terceira coisa que a gente olha é quanto de dor esse time talentoso está resolvendo nesse mercado muito grande. Quanto maior for a dor, maior a chance dele encontrar um modelo de negócio rentável e mais provavelmente essa empresa vai ser bem sucedida, vai crescer e se tornar uma companhia grande. Tá? Então, quando a gente vai pensar isso em forma de retorno que um investidor típico de venture capital está buscando, a gente gosta de comparar muito os nossos resultados com o resultado do que é o primeiro quartil dos melhores fundos do Vale do Silício. E quando você pensa no primeiro quartil dos melhores fundos do Vale do Silício, você está falando aí de um retorno de 20% a 25%
ao ano. E a gente gosta de usar essa comparação, porque ainda, tradicionalmente, a gente tem muito investidor internacional no Brasil. Acho que é uma tendência que tem mudado. A gente sentiu uma mudança muito grande no nosso fundo mais recente, de 2018. Inclusive, o varejo investindo, né? A XP foi um parceiro importantíssimo para a gente, para popularizar. Foi a primeira vez que um produto de venture foi para a prateleira da XP. E, sem dúvida nenhuma, esse perfil mudando, mas ainda é muito importante. Então, a gente entende que para a gente conseguir atrair capital internacional, a gente precisa dar retorno equivalente ao retorno que esse investidor consegue lá fora. Entendi. Eu vou emendar uma outra pergunta para você. Lá fora, nos mercados mais desenvolvidos, a gente vê os principais fundos de venture capital acabam acumulando 90% do retorno de toda a indústria. Você acha que isso aqui vai acontecer no Brasil também? Olha, Marcos, tem uma possibilidade muito grande. É muito comum, eu acho que, se eu não estiver errado, Venture Capital em Early Stage, que é o que nós três fazemos aqui no Brasil, é a classe de ativo com a maior dispersão de retorno do mundo. E é exatamente o que você comentou. Um número muito pequeno de fundos captura quase todo o retorno da classe de ativo. Isso é porque o nosso negócio tem muita externalidade. Então, primeira externalidade, o que seria isso? Você tem um número de founders muito bons a cada safra, e esses founders, como eles são muito bons, na verdade, eles conseguem escolher o investidor, né? Pode não parecer lógico. Na Redpoint, a gente tem lá 2.000 oportunidades analisadas por ano, investe na média em 6 empresas por ano, mas esses 6 empreendedores, eles conseguem o cheque que a gente escreve no mercado facilmente. Então, eles estão procurando mais do que simplesmente o dinheiro. Eles estão procurando um parceiro que vai ajudar eles ao longo de toda a trajetória. E aí, normalmente, quem foi bem sucedido, investiu em companhias muito boas e criou esse track record, acaba atraindo os empreendedores da próxima geração. E isso se repete sucessivamente. A outra característica interessante é a escala, né? Se você pegar mesmo os fundos mais famosos do Vale do Silício de early stage, de seed, série A, eles são fundos que têm um determinado tamanho, vamos dizer, depende da gestora, mas vamos dizer 400, 500 milhões de dólares, eles não necessariamente cresceram de tamanho nos últimos 20 anos. Isso acontece porque, se eu tiver o dobro de capital para investir, eu não necessariamente vou conseguir o mesmo sucesso na segunda metade desse capital. Então, aquela famosa regra dos retornos decrescentes se aplica muito a essa classe de ativo. Então, os fundos se mantêm pequenos, concentram os melhores fundos a maior parte dos retornos e se torna muito difícil, inclusive para novos cotistas, investir nesses fundos. Porque como o fundo não vai aumentar de tamanho, o fundo dá preferência para quem já é cotista anterior dele para investir novamente na próxima safra. Legal. Tem uma pergunta para os três agora, eu vou começar com você, Pedro. Depois que o investimento é feito, como que é o papel da IGA com as empresas do portfólio? Perfeito. Quando o investimento é feito ali, começa toda a jornada do Venture Capital, né? Obviamente que toda a parte de originação de bons negócios, ela é fundamental para que você construa um bom portfólio, mas o grande elemento de diferenciação que um Venture Capital pode ter na vida da empresa é a contribuição no crescimento dessa empresa. Isso não tem uma fórmula de bolo, onde todos os fundos fazem exatamente a mesma coisa. No caso da IGA, a gente passa por um processo muito rigoroso de escolha do empreendedor. Nós não temos a pretensão de suprir o papel do empreendedor na gestão do negócio. Não é a nossa expertise e não é o nosso papel suprir. Então, nós fazemos um trabalho muito cuidadoso de selecionar os empreendedores que a gente acredita que eles têm condições de, ao lado de uma visão muito especial, ter capacidade de gerir o seu negócio, de atrair talentos, de tocar a sua empresa, de ter resiliência para aguentar os ups and downs da sua jornada. E o nosso papel é ser um bom sócio. É ser um sócio que entenda as suas dificuldades, que possa escolher 2, 3, 4 dores que o empreendedor tem e ajudá-lo a endereçar essas dores, seja com contratação de boas pessoas para compor o time, seja encontrar um bom sócio para uma rodada subsequente, seja
para pegar melhores referências de uma determinada prática que ele está com dificuldade, seja para ajudá-lo, se é uma empresa B2B, com business development, ajudar na área comercial a colocá-lo em frente aos seus clientes potenciais. E eu acho que isso é um trabalho que você faz muito na construção da parceria com o empreendedor. Nós temos que olhar isso, Marcos, e é o jeito que a IGA olha, de uma maneira muito pragmática, muito objetiva, de ser um bom sócio. Nós temos que fazer a escolha, entender se existe um alinhamento de visão estratégica, um alinhamento de valores. E rapidamente, no processo de originação, entender aonde que o fundo pode contribuir para a empresa. E sem ter algo engessado, sem ter uma receita muito restrita, nós conseguirmos ajudá-lo naquelas coisas que podem transformar a empresa. Nós costumamos dizer que o nosso papel é ter poucas, mas muito boas contribuições. Então, nós hoje, com mais de 40 empresas no portfólio de 3 fundos acumulados, já é possível ver algumas contribuições que nós nos destacamos. E é importante, eu acho que o fundo, e tenho certeza que meus colegas também têm os seus elementos de fortalezas, o fundo entender aqueles elementos que conseguem de fato fazer a diferença. Mas jamais esquecer que o papel de tocar o negócio, de liderar, de capacidade de execução é do empreendedor. Entendi. Eric, conta um pouco pra gente aí o papel da Monax na relação com as empresas do portfólio. Legal, dá para falar, vou tentar resumir aqui, né, porque sempre são temas super amplos, né, que a gente pode falar há muito tempo. Eu também, com o meu chapéu de... Todos somos aqui empreendedores, né, de Venture Capital, então a gente se empolga. Vou tentar resumir. O Pedro já falou coisas muito, muito bacanas. Eu acho que cada fundo tem a sua personalidade. Uma coisa que eu queria falar, que tem a ver um pouco com a resposta do Romero, a pergunta anterior, que eu acho que é uma peculiaridade interessante para quem está olhando para Venture Capital, é que Venture Capital é uma classe de ativos onde o produto escolhe o gestor, né? Você não é um gestor que tem à disposição todos os produtos. Você tem que ir lá e conquistar aquele produto, e as melhores oportunidades, melhores empresas, elas têm à disposição também aí muita competição, todos os fundos querendo investir cada vez mais, e a competição é boa, é muito boa. Eu lembro quando no começo a gente era talvez um dos únicos, né? Tinha pouquíssimos fundos, sem competição, não é bom para o mercado. Eu acho que isso está melhorando, ainda mais a gente gosta de empreendedor com poder de barganha, isso é muito bom. Quer dizer que é uma oportunidade muito especial. Então, na nossa relação com os empreendedores, a gente viu ao longo do tempo uma coisa interessante, que lá atrás a gente falava, não, a gente analisa o time, o mercado, o modelo de negócios. Com o tempo e com os anos passando, a gente viu realmente que time é tudo. O time, é difícil você ver assim, empreendedor bom, escolhe mercado bom. Assim. É difícil você pegar um empreendedor bom que não escolhe mercado bom. Agora, tem empreendedor que não é bom que escolhe mercado bom, isso tem bastante. Agora, quando você escolhe um empreendedor, o foco tem que ser no time. E ter esse alinhamento humano com os empreendedores, né, é o ponto, acho que crucial, principal da nossa relação com os empreendedores. O Venture Capital de estágio inicial tem uma característica. Ele investe num momento onde ainda é bem cedo, e ele tem, vamos dizer, os mesmos incentivos do empreendedor. A gente não quer se diluir, a gente quer que a empresa cresça rápido, a gente quer que a empresa se valorize. À medida que a empresa cresce, outros tipos de investidores, de growth capital, private equity, nem sempre têm os incentivos totalmente alinhados com o empreendedor. O Venture Capital de estágio inicial, e é por isso que essas relações ficam tão fortes, é porque a gente está lá, bons momentos, maus momentos, e você conhece os fundos de verdade, as gestoras, não quando está tudo indo bem, quando está tudo indo bem é fácil, é quando as coisas assim, tão mais complicadas, e isso acontece com todo, não existe empresa que vai ter um caminho super suave, então você tem que ter essa parceria para o que deve e eu acho que é isso que pauta o que a gente faz, é estar do lado do empreendedor. Nós não pretendemos e não queremos saber mais, se a gente souber mais do business do empreendedor, que o empreendedor tem alguma coisa muito errada, né? Então, o empreendedor é o negócio dele, a gente está lá para ajudar, e a gente ajuda com discussões estratégicas, a gente diz que, né, do nosso lado, a gente tem um método que a gente chama usa mais uma abordagem mais socrática, a gente gosta de perguntar,
A gente não vai lá e tenta trazer as respostas, a gente gosta de fazer as perguntas difíceis, as perguntas importantes. E a gente gosta de empreendedores independentes, né, que sabem usar também o Venture Capital nos momentos certos, essa ajuda. Essa ajuda vem também do lado de ajudar a atrair talento para a empresa, ajudar a atrair mais capital para a empresa, ajudar em business development, como o Pedro estava falando. Então, tem várias maneiras com que a gente pode ajudar, mas os bons empreendedores sabem calibrar também essa relação e essa pedida de ajuda para a gente poder fazer na medida certa, né? É muito ruim quando tem uma expectativa e você fica muito distante, é muito ruim também quando você bate na porta o dia inteiro querendo ajudar de qualquer jeito. Então, tem que ser uma relação muito natural, né, de ajuda. Mas o capital, não é o investimento, na verdade, a compra das ações, quando a gente faz, na verdade, uma oportunidade que o empreendedor está dando para a gente para participar daquela história, né? Essa que é a inversão de valores em relação ao que acontecia, acho que antigamente do mercado, e que o modelo de Venture Capital traz para permitir essa democratização do acesso ao capital para os empreendedores de alto impacto. Legal. Romero, para você eu quero saber também o seguinte, quando você estava do outro lado da mesa, né? O que você estava procurando quando você ia procurar os investidores? O que era para você, de fato, um fundo de Venture Capital que te ajudava bastante, ou que te ajudou bastante? Boa, vamos lá. Bom, primeiro só confirmando, né, ratificando, concordo super com os pontos do Pedro, do Eric. Eu acho que um bom investidor ele tem que ser consultivo, nunca prescritivo, tem que ter muita humildade intelectual de saber. No meu caso, por exemplo, porque alguma coisa em comércio eletrônico há 20 anos atrás no Buscapé deu certo, que isso vai acontecer de novo num mundo completamente diferente. Então, essa humildade intelectual e essa curiosidade natural e essa tranquilidade e liberdade de fazer as perguntas difíceis é fundamental. Falando de Redpoint, antes de falar do outro lado da mesa, a gente está muito perto dos nossos empreendedores, chego a conversar semanalmente com todas as empresas do portfólio que eu cuido. Em geral, a gente tenta agregar valor, só de uma forma mais pragmática, a gente tenta agregar valor com um time de sócios que tem habilidades complementares. Então, tem um sócio muito bom em finanças, um sócio muito bom em tecnologia, um sócio que é melhor em vendas e marketing, e conforme a dor que aquela startup tem, a gente, obviamente, aproxima de um ou outro membro da equipe para ajudar. A gente tem um time de advisors também, com nomes consagrados do mercado, que ajudam as companhias, eventualmente servem como membros do conselho, né? Um segundo pilar nosso muito importante é a ponte com o Vale do Silício. Então, nós somos um fundo que tem entre os sócios 2 gestoras do Vale do Silício, que operam desde a década de 90, consagradas, primeiro quartil de resultado, com um portfólio com mais de 170 IPOs, investidores de Netflix a Snowflake, quer dizer, nos últimos 20 anos aí acumulando esse track record, e a gente aproxima os nossos founders desses sócios das gestoras e das startups investidas no portfólio. Então, você tem um business de assinatura, vamos conversar com a Netflix e entender como a Netflix resolveu isso. E assim por diante. Teu business é SaaS, quer sentar com a Snowflake? Vamos sentar com a Snowflake. E assim vai. E o terceiro é um projeto que tenta juntar, deixar as startups mais próximas das grandes empresas, que é o Cubo, um projeto que a gente cofundou com o Itaú Unibanco, que foi inspirado numa startup do nosso fundo irmão na China, chamada Tech Temple. Então, a gente trouxe o projeto da Tech Temple para o Brasil e junto com o Cubo, e junto com o Itaú, a gente construiu o Cubo. Relembrando minha época de empreendedor, eu acho que, de uma forma muito curiosa, eu tive diferentes sócios em diferentes momentos. E tive sócios que foram super próximos e super hands-on e que ajudaram muito a gente. E tive sócios que, por algum motivo, ficaram mais distantes em algum momento. E eu pude perceber o quanto você consegue crescer mais rápido, evitando erros que você provavelmente evitaria, né? Cometeria. Então, eu lembro bem no começo, um dos nossos primeiros investidores, só de conseguir repaginar o nosso plano de negócio. Lembrando que quando a gente começou não tinha o termo startup, né? A gente falava que a gente tinha um site e não tinha um startup enxuta, nem nenhum livro para poder te ajudar a construir isso. Então, foi fundamental dar aquela polida no nosso plano de negócio, foi fundamental o network para conectar a gente com os investidores certos da próxima rodada, foi fundamental ajudar a gente a construir nossa máquina de vendas para a gente conseguir escalar rápido. Então, eu acho que um bom, como empreendedor, trazendo aí um monte de
de cicatriz, de olho roxo da minha época de empreendedor agora para o lado de investidor, eu vejo que um bom investidor para o empreendedor acaba sendo aquele que sabe escutar, sabe estar perto nos momentos difíceis e sabe provocar com boas perguntas. Acho que o Eric colocou e eu concordo com ele, você consegue conduzir uma excelente reunião de conselho com um ótimo empreendedor só fazendo perguntas. E um ótimo empreendedor vai entender o que você está querendo sugerir, vai buscar alternativas de caminho para aquele obstáculo que ele está tendo, e mais do que isso, a beleza da pergunta é que a resposta é do empreendedor. Geralmente, quando o empreendedor fala em primeira pessoa, eu tenho um plano, o resultado é muito melhor do que quando ele fala em terceira pessoa, seu plano é bom. Então, a gente tenta empoderar e inspirar os empreendedores a encontrarem essas soluções. Legal. Pedro, eu vou fazer uma pergunta que veio aqui direto das pessoas que estão nos assistindo. Aliás, podem entrar na plataforma, enviar perguntas, a gente repassa aqui. Qual que é a taxa de acerto que vocês esperam dentro de um fundo? Como que funciona lá na IGA? Ótima pergunta. E eu acho que a resposta que eu vou compartilhar com vocês agora, ela não só reflete a nossa visão sobre o mercado brasileiro, mas uma crença muito forte da IGA em relação a esta classe de ativos. Existe aquela máxima, né, de eu vou investir numa série de empresas, né, o famoso spray and pray, aqueles fundos que investem um número de empresas que acabam esquecendo o nome do empreendedor. Os times não conseguem dar atenção para os empreendedores porque acaba tendo um número muito expressivo que é humanamente impossível ter um mínimo de profundidade no suporte aos empreendedores e ficam torcendo para aquela uma, duas empresas ser um unicórnio, ser um home run que retorne todo o capital do fundo, né? Isso a gente não acredita. A gente entende que possa acontecer em outros mercados, em mercados mais maduros, em mercados em diferentes estratégias de diferentes fundos, mas não é a nossa crença, não é a nossa estratégia. O que a gente acredita é não ter pressa para alocar o capital. Existe hoje muita oportunidade boa no Brasil. E fundos que já estão aí na sua terceira, quarta, quinta, sexta safra. No nosso caso, a gente já está aí há 10 anos nesse mercado. Nós já sabemos o perfil de empreendedor que nós gostamos de investir e acredito que o mercado também já saiba, os empreendedores já saibam o perfil de sócio que nós somos também para nos escolher. Então, o nosso mantra é ser mais assertivo do que simplesmente ter uma bicicleta pedalando, fazendo uma série de apostas e esperando que uma ou duas dê certo. Com esta estratégia, a taxa de acerto ela é maior do que esses números conhecidos aí, onde duas empresas resolveram o problema de um portfólio, resolveram o retorno de um portfólio inteiro. No nosso caso, nós não trazemos esse nível de ciência para o retorno. Vamos acertar das 16 investimentos, vamos acertar em 4... Não. A gente entende que as apostas que a gente faz, no nosso caso, nós somos core em Série A. Série A é um cheque, no nosso caso, entre 5 e 8 milhões de dólares. Tá? Essas são empresas que é o nosso core. Essas empresas, elas têm um nível de risco alto, condizente com essa classe de ativos, mas não necessariamente elas têm um risco altíssimo de morrer em 4 meses, em 6 meses e 8 meses. Nós investimos, esse é o core. A grande parcela do nosso investimento inicial vai ser em empresas Série A. Existem empresas que a gente investe, que são os seed investments, que é um cheque de 500 mil dólares a 2 milhões de dólares, que é um cheque que a gente aposta exclusivamente no empreendedor. Que a gente aposta na capacidade do empreendedor em desbravar um mercado, em trazer uma solução, muitas vezes no mercado inexistente. Claro que dentro de um contexto de Brasil, onde a gente tem por definição escala, então a gente acredita que aquele empreendedor pode estar construindo uma empresa que vai ser muito grande. É óbvio que quando você investe numa empresa seed, você sabe que a chance de ela não sobreviver ou de andar de lado, ela é bem mais alta do que as demais.
E também investimos em empresas série B, que são cheques já de 10 milhões de dólares, cheque onde nós usamos muito a nossa plataforma de investidores dos nossos fundos para oferecer co-investimentos, e a gente consegue fazer cheques até muito maiores do que este. E obviamente, nesse caso, são empresas menores. Agora, eu acho importante te dar algumas informações sobre a nossa crença em relação à taxa de acerto. Por um lado, nós não acreditamos que 60% do nosso fundo ou 50% do nosso fundo vão morrer. A gente não acredita. Não é o que tem acontecido. Não é o que tem acontecido. Por outro lado, no Venture Capital, se você não está tendo um mínimo de empresas que não estão dando certo, é porque você não está correndo o risco adequado. O Venture Capital, você tem que ter apetite a risco. Cabe a cada time de investimentos, a cada estratégia, compor o seu portfólio com o seu risco implícito. No nosso caso, nós não queremos depender de 1 ou 2 ativos para retornar ao fundo. Nós gostamos de um portfólio balanceado para que tenha um retorno. E isso, por que dessa estratégia? O mercado brasileiro evoluiu muito. O mercado brasileiro já tem demonstrado que não só tem saídas de empresas com valuations muito expressivos, seja pelo mercado de capitais, seja por uma venda por um estratégico local, um estratégico internacional. Nós já temos casos assim acontecendo. No nosso portfólio tem uma empresa que agora, nos próximos meses, vai fazer o seu IPO, um investimento de 2014, ou seja, nós de fato acreditamos em que a liquidez desse mercado está acontecendo e está evoluindo, mas também não consideramos que nós estamos ainda num patamar onde você pode sair apostando, porque é certo que 1 ou 2 empresas vão vender por $1 bilhão e elas vão pagar o retorno dos demais investimentos. Nós gostamos de uma construção de portfólio mais balanceada. Legal. Eric, ele citou aqui agora, né, o IPO. Eu queria, assim, o ciclo do Venture Capital, ele se encerra quando vocês fazem uma saída, né? Ou seja, quando vocês vendem a empresa depois de cultivar ela no portfólio. Aqui no mercado brasileiro, onde é que você vê essa saída se maturando? É em IPOs? É para outras empresas? Para corporações estratégicas? Como que você vê o ecossistema se encaixando nesse quesito de saída? Legal. Eu acho que saída é engraçado, né? Você não pode... os ciclos são muito longos em venture, né? Você faz um investimento e demora pelo menos 5 anos, 7 anos, às vezes 10 anos, às vezes mais que 10 anos. E uma das características mais importantes em venture capital é a paciência, né? Eu tenho um venture capital de Silicon Valley, onde um dos fundadores falou que o melhor retorno que eles tiveram, incrível, assim, foi para uma empresa que o ciclo demorou 14 anos. Né? Então, a gente não pode ter pressa, mas tem que ter um senso de urgência. Com relação à saída, é bom pensar na saída ou entender quais são as alternativas de saída desde o início que você faz a parceria com aquela empresa. Não deixar para pensar lá para frente, entender as motivações, onde o empreendedor quer chegar, porque nós buscamos, invariavelmente, empreendedores que querem construir negócios muito grandes e que são construídos para durar muito tempo, para fazer IPOs, né? O empreendedor que tem um perfil mais de flipar uma empresa, vender rápido, não é compatível com venture capital em geral, ou pelo menos com o nosso perfil de venture capital. Então, a gente busca essa ambição, esse nível de ambição bem grande. Então, dito isso, eu acho que o IPO está no sonho ali e no plano de todos os empreendedores do portfólio. Agora, de maneira realista, a gente acha que as empresas maiores, né, e ainda isso pode mudar no futuro, mas as maiores empresas do mercado, do portfólio, olham para um IPO na Nasdaq, ou New York Stock Exchange, como a gente teve alguns casos nos últimos anos, como o objetivo. E é um objetivo muito, muito bacana. A gente está, talvez, prestes a ter uma primeira geração de empresas de tech apoiadas por Venture Capital que decidiram por um caminho de IPO local, que também é um caminho muito legal. Os IPOs são caminhos legais porque eles, quando você tem até poucos compradores
que realmente podem adquirir aquela empresa ou pagar um prêmio estratégico por aquela empresa, o IPO é a sua competição. Se você não tiver esse plano de IPO, você fica na mão, às vezes, de 1 ou de 2 compradores, se quiser ter um evento e quando você quiser ter um evento de liquidez. Então, estou dizendo tudo isso resumindo, que a saída mais realista no nosso mercado brasileiro, na minha opinião, vai ser a M&A. Né? M&A vai ser a saída mais frequente e mais realista. E algumas empresas, né, talvez uma participação menor aí nos portfólios, mas provavelmente as maiores e mais ambiciosas vão fazer seus IPOs. E essa combinação funciona muito bem na indústria de venture capital. É só a gente olhar, né, as décadas aí de história que tem em Silicon Valley e na China, que esse é um comportamento parecido. O que eu pessoalmente acho, isso ilustra talvez a compra da 99, né, pela Didi em 2018, que eu acho que foi um marco no mercado, né, uma empresa que a gente apoiou ali desde 2013, teve a saída em 2018, eu acho que é um marco aí de um início de um ciclo de liquidez, aí a gente teve alguns IPOs, vem outros, eu acho que a gente está entrando nesse final desse primeiro ciclo que começou em 2010, né, com a primeira geração dessas empresas de tech, mas a 99 com a Didi eu acho que ilustra também um potencial onde empresas brasileiras de primeira linha, né, elas vão ser alvo de empresas de tecnologia internacionais e, na minha opinião, eventualmente até uma disputa entre grandes empresas, né, de geografias diferentes, dos Estados Unidos principalmente, da China também. Então eu acho que isso vai acontecer. Agora, o nosso sonho aqui é construir empresas brasileiras que façam seus IPOs, que revolucionem mercados, e uma coisa que a gente começa a ver agora, começando a voar, né, cada vez mais alto, empresas brasileiras. Esse é um outro tópico, mas que estão inovando a nível global. Então, empresas de tecnologia brasileiras de classe mundial que estão presentes em cada vez mais mercados e inovando a nível global. Esse é o sonho maior, mas a gente tem que chegar lá passo a passo, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Muito bom. Romero, o Eric estava falando aqui, né, que o processo de venture capital é um processo que exige paciência. Como convencer o investidor brasileiro, está acostumado às vezes com fundos, né, D30, D60, D90, a abrir mão dessa liquidez aí em prol de um retorno maior? Olha, Marcos, eu não diria que é necessariamente um trabalho fácil, mas eu acho que é um trabalho conjunto. Né? Primeiro, obviamente, eu, meus colegas, toda a indústria de venture capital trabalhando incessantemente aí, há uns bons 10, 15 anos. Né? Segundo, você tem fenômenos da economia. Né? Acho que esse evento que a gente está tendo de alternativos é prova disso. O investidor brasileiro ficou muito tempo numa banheira quentinha, confortável, com 2 dígitos, com liquidez diária e sem risco soberano, e isso sumiu. Né? Dependendo do dia, você tem taxas reais negativas acontecendo a todo momento no mercado. Isso faz com que o apetite de risco mude e esse investidor comece a pensar no que ele vai buscar, no que ele vai abrir mão. E, obviamente, numa curva de risco-retorno, ele começa a pensar em que ativos ele vai montar e como ele vai montar esse portfólio. E eu vejo isso acontecendo já de um tempo para cá, desde que a curva saiu dos 14, 15 pontos e vem caindo continuamente, você vê o investidor começando a entender que ele provavelmente vai ter que trabalhar com menos liquidez, seja no alternativo que for, né, no produto que for. Ele começa a entender que até para equities, até para fundos de ação, eventualmente alguns fundos que vão performar melhor ou que vão ter uma taxa de administração melhor, alguma condição melhor, eles também vão pedir um prazo de resgate mais longo. Eu acho que, naturalmente, a gente vai caminhar para esse entendimento. Somado a isso, tem 2 outros fenômenos. Um do juros externos que eu falei, o mercado melhorando, mas eu diria que a gente tem um mercado de venture capital muito diferente, o mercado de tecnologia, desculpa, e venture capital, consequentemente, muito diferente de 10, 20 anos atrás para cá. A gente tem virtualmente todo mundo digitalizado no Brasil hoje, né? A gente tinha 130 milhões de internautas. Depois do Covid, a gente fala muito da digitalização do CNPJ, mas o que digitalizou de vez mesmo foi o CPF. Ninguém sem um smartphone, ninguém não tinha um smartphone durante a pandemia e ninguém sem um smartphone conseguia
ver os netos ou pedir comida, não importa a sua idade. Então, a gente criou realmente uma função degrau no número de usuários de internet brasileiros. E o mais legal é que as saídas começam a acontecer, como o Eric comentou, e a gente tem um fenômeno muito interessante, porque as saídas que a gente está vendo agora são empresas que começaram a receber os primeiros investimentos, as primeiras sementinhas, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, 9 anos atrás. E o mercado de venture capital só cresceu nesse período. Ou seja, ano após ano, uma safra depois da outra, a gente só colocou mais semente nesse jardim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem, nos próximos 10 anos pela frente, essas empresas que já foram investidas maturando. Então, o pipe do que vai acontecer nos próximos 7 a 10 anos já existe, já está acontecendo. São empresas que já passaram pelo Seed, pelo Série A, algumas pelo Série B, algumas chegando no Série C. Então, isso cria uma expectativa muito positiva para o que está por vir, né? Porque não depende dos investimentos de 2020 a 2021, são investimentos que já foram feitos. E tudo isso começa a trazer muita confiança para o mercado. Então, lá atrás, quando o Buscapé foi a primeira saída privada de uma startup que tinha passado por financiamento por estágio, pô, que legal, esse negócio dá para ter retorno. O investidor do Seed, do Buscapé, teria feito 300 vezes o dinheiro, do Série A, 60 vezes o dinheiro, Série B, 11 vezes o dinheiro. Pô, que legal. Mas foi um. Aí veio a 99, como o Eric falou, pô, primeiro caso de unicórnio, fantástico, $1 bilhão numa companhia. Pô, esse dinheiro volta para a mão dos investidores, que volta para o ecossistema de novo. Né? O investidor recebe esse dinheiro e fala, pô, olha o tamanho desse retorno, eu quero apostar de novo nessa classe de ativo e vou aumentar minha alocação. Isso vem acontecendo repetidamente de 2010 a 2020. Então, eu diria que a gente já está praticamente no inevitável, né? A gente tem os famosos 3 Is da startup, né? No começo, tudo é impossível, depois é improvável e chega um ponto em que é inevitável. Eu diria que no nosso mercado de venture capital, a gente está chegando já no inevitável. Legal. Lógico. Em cima da sua pergunta. Lógico. E até é um ponto que eu acho que pode ser uma mensagem para a própria XP, ok? Nós estamos num momento muito interessante do Venture Capital, porque, por um lado, nós já temos vários cases, e como o Eric e o Romero falaram, de empresas que chegaram num nível de saída via IPO, ou uma saída muito expressiva para um estratégico também. E isso, de certa forma, nós começamos a terminar os ciclos dessa classe de ativos, que é muito importante. Não adianta você ficar sempre mostrando retornos e sinalizações e não, de fato, terminar os ciclos, que o investidor precisa dessa concretude até para sentir segurança. E eu acho que os fundos que já estão há bastante tempo aqui, tem muitos fundos novos que a gente super respeita, estimula, eu acho que isso só fomenta o ecossistema, mas o investidor hoje e os agentes que hoje podem auxiliar os investidores já tem massa crítica de fundos na sua segunda, terceira, quarta, quinta safra, que tem como abrir, que eu chamo abrir o capô e entender de fato o que tem lá dentro. Quer dizer, quantas empresas já investiram? Quais empresas que já não estão mais no portfólio? Quais empresas que efetivamente estão com saúde econômica crescendo, com crescimento acelerado, mas com uma visibilidade, com uma clareza da saúde econômica no tempo? Quantas empresas estão aí prestes a um IPO ou prestes à saída? Hoje o investidor, ele não fica mais somente dizendo, espero que um dia o que aconteceu no Silicon Valley aconteça aqui no Brasil. Hoje ele tem condições de falar com os gestores, o gestor tem condição de contar dos seus aprendizados, contar da evolução dos seus projetos, mostrar suas empresas, e o investidor tem a oportunidade de se identificar mais ou menos com um ou outro gestor. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta para o Romero sobre como fazer esse investidor a ter esta paciência, eu acho que hoje ele tem a obrigação de ter essa paciência, porque se ele não tiver paciência, você sabe os retornos de curtíssimo prazo que ele vai ter como um rentista. Então hoje, o Venture Capital, ele tem um papel transformacional no mercado brasileiro de voltar a entregar retornos expressivos como a gente tinha quando as taxas de juros estavam em outro patamar. Então, e nós já temos
massa crítica, nós já temos condições de mostrar que é possível. Da mesma forma que eu acho que a XP, como tantos outras instituições, tem o papel de ajudar os investidores a ter essa clareza, eu acho que também é papel de nós, gestores, a nos preocuparmos em completar esses ciclos. Esses ciclos, eles precisam ser, eu falo muito para os nossos investidores, você tem que cobrar do time da EGA algumas coisas. Você tem que cobrar consistência com aquilo que a gente vendeu como estratégia e aquilo que a gente vem executando. E para nós, isso é fundamental, é regra, é um mantra, ter consistência, ter disciplina de investimento. E você tem que cobrar que nós terminemos os ciclos, que nós completemos os ciclos que a gente se propõe a ter. Muito legal. Há um tempo atrás eu estava conversando com o Eric e você estava me falando que, apesar da situação adversa aí, né, enfim, de juros altos e ciclos de depressão, a indústria de fato conseguiu se tornar, a gente criou um ecossistema, né, um ecossistema saudável que tem ciclos, os primeiros ciclos completados. Você falou coisas bem interessantes, eu queria que você pudesse repetir aqui um pouco para todo mundo. Enfim, acho que a gente já passou por algumas provas e ainda assim tem uma safra aí super bacana que já veio, uma por vir. Acho que isso aí deveria incentivar as pessoas e deixar mais, enfim, aumentar a coragem aí, né? Eu acho que sim. Tecnologia, eu acho que já provou que é muito resiliente, né? A gente olha essas principais empresas brasileiras aí dessa primeira geração, o Romero estava falando, né? Que já parece ser inevitável, né? Essas empresas foram criadas durante a maior recessão da história do Brasil. E esse ano, quando começou a pandemia, né, obviamente uma grande tragédia, no início ninguém sabia o que ia acontecer, ainda não sabemos totalmente, mas tecnologia avançou ainda mais, né? Então, assim, a tecnologia, não só pura, mas empresas movidas à tecnologia, é um setor cada vez mais resiliente. A gente, desde que começou em 2005, já viu crise global de 2008, aí essa grande recessão brasileira, né, em 2014, mas nada parou o avanço de tech. Pelo contrário, a gente teve até, se você quebrar esses últimos 15 anos, né, que a gente viveu, tem 3 ciclos muito claros, né? Tem um ciclo de 5 anos onde não acontecia nada praticamente ali, 2005 a 2010, muito pouca coisa. 2010 a 2015, esses empreendedores que construíram suas empresas, que agora estão crescendo bastante, são verdadeiros heróis, porque não existia growth capital, não existia capital de crescimento, é só capital de estágio inicial, no máximo uma série B ali. Então, eles tiveram que ser mais resilientes e essas empresas até têm um ciclo um pouco mais longo, perto do que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. E a partir de 2015, a gente começou a ter realmente uma amostra de um capital verdadeiro de crescimento, ainda vindo do exterior, investidores internacionais, mas que permite que faça com que essas empresas e permite que elas cresçam mais rápido, em ciclos menores, né? Eu acho que é isso que a gente vai passar a ver daqui para frente. Então, é legal você trazer esse ponto, porque realmente tem um fator resiliência quando você avalia a questão de tech, é um aspecto super importante. Muito bom. Pedro, eu vou fazer uma pergunta que é dúvida de muitos investidores, né? As pessoas às vezes questionam como empresas que ainda estão gerando prejuízo, que às vezes ainda não tem nem muito claro um modelo de negócios, podem valer, né? Tem valuations enormes e eventualmente até irem para um IPO ainda com prejuízo. Quer dizer, como que isso funciona na análise assim, do Venture Capital? Perfeito. Eu acho que é compreensível o investidor brasileiro ter um certo desconforto com essa dinâmica, onde empresas estão ainda deficitárias, com valuations tão expressivos, né? Agora, o papel do Venture Capital é, de fato, encontrar empresas cedo no tempo que têm o potencial de endereçar ineficiências muito relevantes nos seus respectivos mercados. Então, no momento que nós encontramos uma empresa e fazemos todo aquele processo de avaliação de time, processo de avaliação se o mercado de fato é um mercado grande, um processo
de validação se aquela proposta de valor ela tem uma relevância importante, se ela de fato ela é relevante. Ela não pode ser algo que é marginalmente interessante. Ela tem que ter uma proposta de valor que talvez seja muito difícil chegar onde ela gostaria de chegar. Mas caso ela chegue onde ela gostaria de chegar, ela vira disruptiva, ela vira transformacional para o seu respectivo mercado. E o que o Venture Capital faz é apostar na capacidade dessa transformação. Não significa que você vai poder enxergar essa transformação no momento que você está fazendo o investimento. E se você valora a empresa, tenta fazer o valuation da empresa com base nos números do momento do investimento, você não está cumprindo o seu papel de apostar na transformação futura. É claro que a calibragem deste valuation, ela pode ser diferente de fundo para fundo, né? Nós temos um cuidado muito grande de garantir que a gente esteja sim comprando o futuro, por isso que o número que nós estamos determinando como valor da empresa ou aceitando como valor da empresa, ele esteja condizente com o potencial da empresa. Mas nós também não estamos aqui para aceitar qualquer número exorbitante pensando em algo que possa acontecer um dia. O nível de dificuldade para aquela transformação aconteça, ele tem que estar contemplado no valuation que você está pagando hoje. E quando você investe numa empresa que está no começo, e isso serve para o investidor que não está acostumado com essa classe de ativos, você não pode fazer múltiplo de EBITDA, ela não tem EBITDA. Você não pode fazer múltiplo de receita numa empresa que você está investindo no estágio seed. O que você está... A melhor fórmula para você entrar numa empresa de estágio bem inicial é você entender o capital necessário para que ela chegue até a próxima etapa que ela se propõe a chegar, garantir que este capital que entre na empresa e o valuation estabelecido preserve a relevância do empreendedor. Como nós falamos aqui no começo da discussão, o empreendedor, a dependência que os investidores têm sobre o empreendedor no Venture Capital, ela é infinitamente maior do que quando você vê em outras, por exemplo, no Private Equity tradicional, onde muitos gestores, inclusive, passam a ser CEO das empresas ou mudam a gestão. O Venture Capital, ele, no caso da IGAI, eu tenho certeza que no caso dos meus parceiros aqui, nós somos minoritários. E somos minoritários por esta razão, para preservar a relevância dos empreendedores, para preservar o espaço que outros investidores vão vir no tempo. Quando você junta a relevância que o empreendedor tem que ter no quadro societário da empresa, quando você junta que você está pagando o futuro e não o presente, você está valorizando o futuro e não o presente, e esse é o papel, enxergar o potencial dessa empresa, você paga um valuation que parece ser muito alto. Agora, o importante dizer é que não existe um número que diga este é o valuation. Eu acho que a qualidade do empreendedor, a robustez do empreendedor, a perspectiva daquele negócio naquele mercado, quanto mais relevantes são esses fatores, mais apetite o investidor, o gestor tem em tomar o risco de um valuation mais alto. Então, pode parecer não intuitivo, pode não ser intuitivo para o investidor tradicional, muitas vezes, mas, de novo, nós já temos massa crítica para mostrar. Nós investimos numa empresa em 2014, que ela tinha 6 milhões de reais de receita. Essa empresa, nós colocamos 15 milhões de reais na empresa por uma participação minoritária. Ou seja, não era múltiplo de EBITDA ou múltiplo de receita que eu estava pagando ali. Essa empresa, 6 anos depois, vai fazer um IPO em bilhões de reais. Então, você tem que se prontificar a pagar, a valorizar o futuro. Muito bom.
Eric, uma pergunta para você aqui. Que dica você daria para o investidor que quer começar a investir em Venture Capital e ainda tem dúvida quanto que ele deve alocar, como que ele deve decidir isso? Eu tenho certeza que não existe um número mágico, né? Vai depender muito do perfil, mas o que a pessoa tem que levar em conta quando for fazer essa análise? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente aprendeu. Estou entendendo a tua pergunta como um investidor que quer investir em fundos de Venture Capital ou um investidor que quer investir em fundos de Venture Capital? Em fundos de Venture Capital. Tá legal, tá bom. Não, só para esclarecer. Tá bom. Então, a gente aprendeu com os nossos LPs, né, os nossos investidores experientes ao longo dos anos, algumas características de como eles investem. Eu acho que tem duas principais. Primeiro é que é uma classe de ativos de alto risco. Então, você tem que alocar uma parte pequena do seu patrimônio, da sua liquidez. Tem que ser uma parte pequena, né? Porque ela é uma classe de ativos que vai complementar todo o seu portfólio de investimentos, onde tem muito mais um option value muito grande, e se você investir, obviamente, em bons gestores, aí você tem um risco mais controlado. Mas, primeiro, eu acho que é uma participação pequena do patrimônio, né? Tem gente que fala de 3% a 5%, 2% a 3%, né? Alguma coisa assim. E segundo ponto, né, daria para falar mais, mas vou resumir. O segundo ponto é que você tem que investir de forma contínua. Você tem que investir em vários fundos, em várias safras, e não em um fundo só, porque os retornos de Venture Capital vêm normalmente em safras. Então, se você investir só num fundo e ficar esperando, demora talvez 3, 4, 5 anos que você vai começar a ver esse retorno desses investimentos, mas aquela gestora já vai ter captado outros fundos, porque ela capta a cada 2 anos e meio, 3 anos. Então você vai ter que tomar uma decisão de investir mais antes de ter o retorno do primeiro fundo. Tomar muito cuidado para não pegar e falar, não, eu só vou investir de novo o que eu receber, e aí você pode perder uma safra que pode ser muito, muito boa. Se você olhar os fundos em Silicon Valley, na China, às vezes a mesma gestora pode ter um retorno normal num fundo e depois espetacular no outro. Então tem uma estratégia de você ser multifundos que é muito importante. Eu diria essas são duas características. Dava para falar mais, mas por causa do tempo aí vou resumir assim. Muito bom. Estamos encaminhando para o final aqui, temos mais poucas perguntas. Romero, vamos lá, investir em startup é um negócio sexy, todo mundo gosta de falar, gosta de opinar, tem muito investidor que quer botar dinheiro num fundo e depois quer participar ali, quer opinar, quer entender o que está acontecendo. Como que funciona isso? Os investidores de fato podem ajudar o fundo, depois as empresas do portfólio? Como que vocês fazem para, enfim, de fato receber todo mundo e de uma maneira construtiva, né? Boa, Marcos, essa é uma pergunta muito boa. Porque a gente entende que tem 2 componentes interessantes nisso. A primeira é que Venture Capital é uma classe de ativo nova, ela desperta naturalmente muita curiosidade. E a segunda, ela é sexy, as pessoas gostam de comentar, as pessoas gostam de saber, porque faz sentido, né? Um trabalho de um bom gestor é conseguir identificar mudanças de comportamento da sociedade, tendências tecnológicas. Nessa intersecção, a gente vai procurar líderes visionários que vão tentar escrever um pouquinho do que é essa estrada para o futuro. Então, é óbvio que é um ótimo papo que vai bem com vinho, vai bem no clube, vai bem em todo lugar. E a gente tem descoberto no investidor brasileiro que essa curiosidade é muito benéfica para todo mundo, né? Porque esse investidor ele tem boa parte da riqueza dele conquistada através de atividade empresarial. Então, é natural que ele se sinta também empreendedor, veja outro empreendedor, se reconheça no outro empreendedor e queira ajudar, ou no mínimo seja um potencial cliente daquele serviço, né? Embaixador e cliente. Então, a gente tem dentro da Redpoint essa visão e a gente tenta aproximar muito, tanto o portfólio dos nossos cotistas, quanto os nossos cotistas dos nossos fundos irmãos fora. Então, a gente faz viagem de missão para a China, a gente faz viagem de missão para o Vale do Silício, a gente tenta criar essas pontes, a gente faz muita analogia com ponte e a gente tenta encurtar um pouco essas distâncias para fazer com que esse conhecimento
transite de forma mais rápida. E tem surtido muitos efeitos positivos, né? Enfim, obviamente isso é um outro tipo de cotista do que o cotista que normalmente o Venture Capital está acostumado, que é um fundo de pensão ou um endowment, mas que, sem dúvida nenhuma, é um cotista que, na minha opinião, vale mais. Eu costumo brincar que o endowment de uma grande universidade lá fora, ele vai te investir $1 e vale $1, aquele dinheiro você vai trabalhar, ele está muito feliz, você dá um bom retorno para ele. O $1 que você capta com um cotista brasileiro, ele vira mais do que $1, porque esse cotista ele vai participar, ele vai se envolver, ele vai se tornar cliente daquela startup, ele vai promover a startup e faz com que o ecossistema tenha mais oxigênio. Muito legal. Pessoal, eu queria agora abrir um espaço aqui para agradecer os três, acho que foi um painel super bacana. Queria abrir um espaço aqui para vocês pudessem fazer suas considerações finais e deixar uma última mensagem aí de qualquer cunho que vocês tenham interesse. Então vamos começar com você, Pedro. Obrigado pela participação. Em primeiro lugar, obrigado, Marcos, e parabéns pela iniciativa. Acho que isso só ajuda o ecossistema. Acho que é importante, a mensagem final é que a IGA Ventures, ela tem um ângulo muito forte em ter uma expertise local. Tá? Toda a construção da nossa plataforma, das pessoas que trabalhavam no mercado de venture capital, de private equity, de investimentos, de operação, sócios nossos que já foram CEO de empresas muito grandes, outros sócios que vêm do mercado financeiro, outros sócios que têm um nível de conhecimento com construção de marca muito forte. E a composição também da nossa base de investidores. A mesma maneira que nós temos investidores institucionais de fora do Brasil e Global Fund of Funds que participam, que trazem essa experiência, esse capital contínuo, nós fizemos questão de concentrar os nossos investidores com experts em diferentes indústrias brasileiras. E isso faz com que o nosso ecossistema ele tenha uma amplitude de conhecimento local muito forte. E isso tudo eu falo que fica a serviço dos nossos empreendedores. Então, um empreendedor que está numa área da tecnologia na construção civil, a gente tem essa expertise na nossa base de investidores. Um empreendedor que está na área serviço financeiro, nós temos uma série de investidores que representam a liderança de grandes instituições nesse negócio. Então, a proposta de valor da IGA Ventures é dar, por um lado, a capacidade de entregar valor de quem realmente conhece as nuances da indústria para o empreendedor que está inovando e entregar para os nossos investidores essa oxigenação, não só o retorno desproporcional, mas a capacidade de eles verem o que está tendo de inovação em diferentes mercados e transportarem para os seus negócios. E nós sermos grandes facilitadores desse ecossistema. Obrigado. Eric, obrigado pela participação, prazer ter você aqui com a gente. Por favor. Super obrigado, Marcos. Um grande prazer aí, uma grande satisfação ver o interesse em torno de Venture Capital, todo mundo querendo conhecer mais. Para nós que estamos na estrada, né, a gente falou há bastante tempo, a gente sabia que ia chegar esse momento. O que eu diria é que, se você olhar, né, essa revolução que eu estava falando no início, dessa combinação dos empreendedores com tecnologia e com venture capital, ela é uma grande revolução que vai mudar tudo. Assim como nos últimos 15 anos, as maiores empresas do mundo, né, 15 anos atrás, uma era de tecnologia, hoje 8 são. Isso vai acontecer na nossa região, vai acontecer no Brasil. A gente não só está fazendo, vamos dizer, parcerias, startups, mas a gente está ajudando a criar as empresas que vão ser grandes líderes de mercado e algumas das maiores empresas brasileiras nos próximos 10 a 20 anos. Isso, é uma grande responsabilidade de todos nós. Então, esse é um momento muito especial e, para nós, é uma grande satisfação poder fazer parte disso, né? E construir junto, né? Junto com os empreendedores, junto com os outros gestores, essa indústria que eu gostei muito, como o Romero falou, é cada vez mais inevitável e muito relevante. Obrigado. Romero, obrigado também pela participação. Super legal escutar você aqui. Por favor, pode começar as considerações finais. Pô, Marcos, eu lembro, há 22 anos atrás, eu ainda com 20 anos, começando a minha primeira startup, numa época que a gente tinha no Brasil 100 mil usuários, e tudo dial-up.
não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha iPhone, não tinha nada disso. A primeira internet por celular ia ser lançada no ano seguinte pela Telesp Celular no Brasil, e foi desbravar, né? E eu sinto, de novo, muita alegria de estar desbravando esse mercado de venture capital ao lado dos meus companheiros, que eu queria parabenizar pelo painel, Eric e Pedro, somos aí bandeirantes do venture capital, e é uma classe de ativos que ela não é uma tentativa, ela não é uma brincadeira, ela é uma classe de ativos que vai existir em grandes mercados, principalmente em mercados onde você tem uma população tão grande quanto a brasileira e que você tem uma ineficiência tão grande quanto no Brasil, né? A ineficiência é a gasolina da solução tecnológica, porque você não tem outra forma de resolver um problema de ineficiência se não for com tecnologia. Então, me sinto muito feliz e queria parabenizar, agradecer a você, Marcos, a XP, todo o time pelo convite, e parabenizar pelo evento de alternativo, que eu acho que é fundamental esse papel que a XP tem e vem representando aí fielmente de educar o investidor brasileiro. Bom, muito obrigado aos 3 palestrantes, muito bacana o papo aqui.